Como que você tá, Alan? Fala comigo. Conseguiu estudar química ou nem conseguiu estudar também? Ai, ai. Eu, tipo assim, química, eu não tô entendendo. Tipo, eu tento estudar, só que, tipo assim, eu acho que eu tô entendendo, mas aí na hora da prova, sabe, complica. Sei lá, eu não... Foi Entendi, complicado. entendi. Hoje eu decidi pegar algo para a gente realmente fazer. São vários aqui para a gente fazer. É para realmente é, aprender a fazer. Essa é a ideia. Não tem texto Uhum, nenhum aqui, a gente não vai ter nenhuma questão contextualizada. São questões literalmente para a gente colocar a mão na massa e ver para vocês fazer a prova amanhã. Vamos ver se vai uhum, dar certo. A gente tenta e vendo o que vai dar dessa vez. Tá bom? uhum. Lembra desse diagrama aqui? Lembro. Ele é o diagrama de Linus Pauling. Eu esqueci de fazer uma coisinha que era muito importante colocar aqui na lista. Eu vou pegar aqui então pra gente. O que que ele fala pra gente? Ele vai falar sobre os níveis de energia, que são os números grandes, e as letrinhas. Então nós temos, por exemplo, 1S1. O número grande é o nível. O número pequeno é a quantidade de elétrons. E o número pequeno, desculpa, a letra, é o que a gente chama de subnível. Uhum. Show? O que ele Show. faz aqui nas primeiras questões, na primeira questão, é que a gente faça a distribuição eletrônica dos elementos que ele nos deu. Consegue fazer distribuição eletrônica? Vamos fazer juntos. E aqui Uhum. a tabela periódica, eu esqueci de tê-la aqui. Zoom. Consegue ver a tabela periódica aqui na tela? Uhum. Começar pelo primeiro. Sua prova deve ter essa tabela periódica. Sim, sempre tem. Sempre tem. Né? A primeira questão ele está pedindo de quem? Ó, Do O. Vamos ver aqui. Qual o número que a gente vai pegar aqui do O? 8. 8. Então, o oxigênio tem 8 elétrons. Vamos distribuir esses 8 elétrons? Então, utilizando aqui a tabelinha, como que vai ficar? Sempre em ordem aqui, né? 1s2. Uhum. Depois, qual que vem? 2S2. 2s2. Depois, 3S2. olha aqui a ordem. A ordem é essa daqui, ó. Tá vendo aqui a linha? Uhum. Então, aqui. Ele começa aqui e passa para cá. Vem daqui Sim. e passa para cá. Daqui ele vem para cá para cima, ó. Entendeu a ordem? Ele não é para baixo. Ele é na diagonal. Uhum. Entendeu a diagonal dele? Então, começou por esse. Então, vem para a próxima diagonal. Desceu. 2s2. Vem para a próxima diagonal. Desceu. Qual que é o próximo que está na próxima diagonal? 2P. 2p. Vamos ver quantos elétrons nós temos? Quantos elétrons nós temos aí? Nós precisamos ter 8. Aqui 8. nós temos quantos? 4. 4. Então precisa de mais quantos? 4. Mais 4. Então aqui em cima eu coloco 4. Depois a gente vê sobre a camada de valência. Uhum. Vamos para o nitrogênio. Vamos lá para o nitrogênio. Nitrogênio tem quantos elétrons? 7. 7. Então, 7 elétrons. Como que vai ficar a distribuição dele?
S2, Um S2, perfeito. 2S2 e 2 PC. Mas aí, 7, né? Tem que ter Aí, 7 no total. Aqui nós temos 4. uhum, Falta quanto? 3. 3, perfeito. Certinho. O próximo, qual o elemento? O F, né? O elemento F, cadê? A Ali, ó, 9. 9. Como vai ficar a distribuição dele? Um S2, 2S2 e 2P6. Peraí. Ai, calma. Vai precisar de 5, né? Precisa de 5, perfeito. O elemento cloro do cloro. O cloro tá aqui, ó. A numeração do cloro é o 17. 17. Eita. Vai ficar maior. Vamos olhar aqui para a tabelinha. Vai começar como? Um S2, prossegue. 2S2, agora para cá. 2P6. Depois, 3S2. aqui nós já temos quantos? 12? Temos 12. Vamos para o próximo. Próximo é qual? 3P6. Calma aí. Até aqui nós temos 12. Queremos Uhum. 17. Então, qual o número que eu vou colocar aqui? 5. Perfeito. O Na, 11. Tá vendo? Distribuição eletrônica do Na. S2. S2, 2S2. 2P6. Nós temos 10. No Uhum. final, 3S. Hum. O hidrogênio tem um elétron. Como que vai ficar? E só tem um. E um S1. Não. Ou vai ficar só um S. Mas um Ah, por último entendi. é o cálcio. O cálcio tem 20 elétrons. E é bem mais. Vamos ter que olhar para nossa tabelinha aqui de novo. Vamos até o cloro, que tem 17. Vou Uhum. copiar. Aí, então, aqui são 20. Um S2, 2S2, Dois, 2P6, seis, 3S2, 3P6. seis. Aqui nós temos quanto no total? Aí tem 18. 18. Falta 2. Vamos olhar Uhum. na tabelinha, ó. Depois do 3P6 vem quem? Vem 4. o S2. S. Ah, certinho. Tranquilo? Difícil? Não, de Não. boa. Agora vamos. Ele pede também para identificar a camada de valência. Lembra disso? Camada de valência. Que isso? Eu não lembro. Ele vai ser a última camada. Então, por exemplo, lembra que quando a gente desenha um oxigênio, a gente coloca 6 bolinhas em volta dele? Uhum. Por que 6 bolinhas? Porque na nossa camada de valência
Então, camada de valência, ó, são esses dois caras aqui, ó. Na nossa camada de valência, nós temos quantos elétrons? 6. Seis. Por isso que tem seis bolinhas. Então, a nossa camada de valência é essa daqui. Hum. No caso do nitrogênio, qual que é a nossa camada de valência? 5. Cinco, e são esses dois aqui, ó. Nosso flúor. Nossa camada de valência tem quantos elétrons? 7. Então, quando a gente coloca o flúor, a gente vai colocar sete bolinhas em volta. Nitrogênio, vamos colocar quantas bolinhas em volta? Um, dois, três, quatro, cinco. O cloro, qual que é a nossa camada de valência aí? 7. Sete. Então, no cloro, teríamos quantas bolinhas em volta? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O Na, qual é a nossa camada de valência? 7 também. Olha, o númerozinho aqui. A camada de valência é o que tem o nível mais alto. Esse é o nível 2. Esse aqui é o nível 3. Hum. A gente fosse, seria assim, ó. Aqui nós temos 2. Aqui nós temos 8. Nós temos um aqui do lado de fora. Então, esse é um que ele vai dar. Entendeu? Por isso que é a terceira camada. A terceira. Então, a camada de valência, Lana, é o que tiver o número aqui da frente maior. Uhum. Essa é a minha camada de valência. Então, a camada de valência do Na é o 3s1. Então, quantos elétrons a gente vai ter no Na? Um. Um. Do hidrogênio, só tem um, né? Essa aqui é a nossa camada de valência e também só vai ter um. Por fim, o cálcio. Quantos que ele vai ter? Nós temos nível um, nível 2, nível 3 e o nível 4. 4. 2. Então, ele vai ter quantos elétrons? 2. Dois. Quem tem menos de 3 elétrons quer perder. Quem tem mais de 4 elétrons quer ganhar. Então, tranquilo, certo? Uhum. Agora, ele pede para dar fórmula de Lewis dos compostos. Só utilizar esses compostos daqui. Uma coisa que a gente pode fazer é a gente separar entre ametal e metal. Vamos fazer isso? Uhum. Ele é uma tabela periódica. Esses em azul são ametais e todo o restante é metal. Muito mais fácil ser metal do que ametal, né? Então, vamos olhar aqui quem tem. Primeiro, o oxigênio. Ele é metal ou ametal? É metal. Ametal. Próximo é o nitrogênio. Ele é metal ou ametal? É metal. O nitrogênio. É metal, não? É um ametal, não? Uhum. Eu Ah, falei isso. eu entendi metal, desculpa. Não. Metal. O flúor, ele é o quê? É metal. A metal, perfeito. Cloro, É metal também. também. E o sódio, o Na? O sódio, ele tá aqui, ó. Metal, então. O metal, olha aqui. Tá até marcadinha a cor dele. Ele é um Uhum. metal alcalino. O sódio é um metal.
O hidrogênio. O hidrogênio está aqui. Ah, metal. É, Não, pera. o hidrogênio é hidrogênio, só que ele tem mais característica de ametal. Mas hidrogênio, Uhum. vamos considerar aqui, apesar de não ser, ele não é um ametal, apesar de ser muito parecido com um, sabe? Por último é o cálcio. Cálcio tá aqui, ó. Então, ele é um Met- metal também. Então, ligações de ametal com ametal são as ligações covalentes. Metal com ametal, ligações iônicas. E entre metais nós temos as ligações metálicas. Então, o Na com Cl. Eu vou olhar aqui, ó. O nosso Cl tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 7. E ele quer completar 8. Então, o que que ele quer? Ele quer ganhar um elétron. Enquanto o nosso sódio, ele tem um elétron. Aí você fala, poxa, Yuri, por que que ele quer perder esse elétron? Pensa comigo, Ana. Todo mundo quer ter 8 elétrons na última camada. Se ele perder esse elétron aqui, ele vai ficar com quantos elétrons na última camada? Se ele perder esse, vai voltar para trás. Ele vai ficar com Oito. 8. Oito. É o objetivo dele. Então, o meu Na quer perder um elétron, enquanto o meu Cl ele quer ganhar um elétron. Então, como que vai ficar? Vou fazer o seguinte, vou botar Na colchete um mais e um Cl com 7 bolinhas e um X em volta menos. Por quê? O Na que tinha o elétron, ele deu esse elétron, que é o X aqui. E esse Uhum. mais significa a quantidade que nós temos. Então, ele tem carga 1. Tranquilo? Então, isso daqui é a forma iônica. Iônica é assim que a gente faz. O seguinte é o H e o F. Do F. O F tem quantos elétrons na camada de valência? Sete. 7. O que que ele tem, então? É receber quantos elétrons? Quê? Ele quer receber quantos elétrons? Lembrando que eles sempre querem Um. 8. Um. Então, ele quer receber 1. O hidrogênio, ele é um dos poucos casos que ele se estabiliza com 2 elétrons. Ele já tem um e ele se estabiliza com 2. Então, quantos elétrons o hidrogênio quer ganhar? O hidrogênio também quer ganhar um. Então, o flúor quer ganhar um e o hidrogênio quer ganhar um. Qual que é a ideia deles? Se os dois querem ganhar, eles dividem em elétron. Uhum. Então, como que a gente desenha isso? Eles dividem em elétron, vou colocar o H, uma bolinha, uma bolinha. E aqui que eles estão dividindo um elétron. Vamos contar agora? O nosso H, esses dois elétrons, vou contar para os dois. Então, o H agora tem 2 elétrons. E o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu flúor completou 8 e o H completou os dois que ele queria. Essa aqui é a ligação flúor-valente. Show? Uhum. E o HCl? Como que ficaria?
Então, ó, aqui tem o Cl e aqui tem o H. Os dois são ametais, os dois querem um elétron. Vai ficar igual o de cima? Isso aí, certinho. O H, que é um elétron, e o cloro também tem um elétron. E esse elétron também é uma ligação covalente. Tá achando difícil até aqui? Até agora não. Oxigênio. Agora vamos olhar oxigênio. Ele está falando de dois oxigênios. Oxigênio tem quantos elétrons na última camada? 6, Seis. Então, quantos ele quer ganhar? 2. Dois. Perfeito. Então, nós temos dois oxigênios. Cada um quer ganhar dois. Então, o que que eles podem fazer? Hum. Eles podem dividir dois elétrons cada um. Entendeu? Então, esse quer ganhar dois. E esse quer ganhar dois. Então, eles dividem dois elétrons. Conta aí, vê se está certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse está certinho. O outro. Uhum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certinho. Uhum. E é uma ligação covalente também. Esse é uma ligação covalente dupla. Essas duas aqui são simples. Próximo. CaO. Vamos lá. O O quer ganhar dois elétrons. Do nosso cálcio, ele quer ganhar ou quer perder elétrons? Quem? O cálcio? O cálcio Ca. Hum. Ele já tem 8, né? Ele já tem oito? Não, não. Esqueci, tem 2 aqui a ganhar. Então ele quer ganhar ou quer perder? Ganhar. Quer ganhar quanto? 6. Será que não é mais fácil ele perder dois? Porque se ele É. perder dois, ele chega a oito aqui do outro lado, né? Uhum. Tá bom? Então ele quer perder dois. Lembra da regrinha? Todos que tiverem menos de 3 elétrons, eles querem perder. Então ele quer perder dois. Então, ó, o Ca, ele tem dois e quer perder os dois. E o oxigênio quer ganhar quantos? O oxigênio tem seis. Ele quer ficar no total Oito. com oito. Então, o que que vai acontecer? O cálcio vai dar os dois elétrons para o oxigênio. Como que a gente escreve isso? Vou botar água colchite, Ca, água colchite, O, dois x dois, três, quatro, cinco, seis.
igualzinho aqui, ó. Só que aqui ele deu dois elétrons, então ele vai ficar com dois mais. E esse aqui ganhou dois elétrons, então ele vai ficar com dois menos. Dois mais, dois menos. Aqui a gente fica só mais e menos porque só foi um elétron. É uma ligação iônica. Perdão, coloquei aqui o potássio. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Distribuição aqui no potássio. O de nós. Potássio é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. O potássio ele é 4S1. Essa camada de valência é o 4S1. O que significa que ele tem um elétron na nossa CV, nossa camada de valência. Então, o potássio ele é o seguinte, ele só tem um elétron. E o oxigênio quer receber quantos? É dois? Não sei. Aí, só lembrar aqui, né? Ele tem seis e quer chegar em 8. Bom, então ele quer receber 2. Com um potássio, eu vou conseguir suprir a necessidade de oxigênio? Lembrando que o potássio tem uma bolinha só, um elétron só? Não, né? Porque ele vai dar esse elétron e ainda vai ficar faltando mais um. Então, o que a Uhum. gente faz? A gente coloca mais um potássio. Agora vai ficar certinho. Como que eu escrevo? Vou botar o K. Só que cada potássio deu um elétron. Como ele deu um elétron, vai ficar um menos aqui. Só que eu tenho dois potássios. Então, o 2 vai vir para cá para baixo. É o contrário daqui, ó. Aqui ele deu dois elétrons. Dois elétrons. E o 2 ficou aqui em cima. Nesse caso, cada um deu um elétron. Então, fica com o número um aqui. Só que eu tenho dois potássios em vez de um cálcio. Eu só tenho cálcio. Então, o 2 vem para cá para baixo. E o nosso oxigênio fica igual. XX, ó, 1, 2, 3, 4, outra ligação. Por último, N2O3. Isso daqui é uma ligação iônica, desculpa, covalente. Que nós vamos ter dois nitrogênios e três oxigênios. Então, nosso nitrogênio tem 5. O nosso oxigênio tem 6. Esse quer ganhar 2, esse quer ganhar 3 elétrons. Esse aqui quer ganhar 2 elétrons. Então, mesmo se eles dividissem 2 elétrons, esse vai ficar satisfeito e esse não. Então, a gente ficaria com um caso meio assim, ó. Algo mais ou menos assim. Em que ficaria algo assim. Compartilhando ligações dessa forma. Como que vai ficar? Ficaria assim, já está certo. São ligações covalentes.
Esse aqui não vai cair, não. Isso aqui já é um caso bem mais complexo, mas a ideia é a mesma. Uhum. Tá, vou falar aqui rapidinho sobre geometria. Geometria é o seguinte: o que tem menos elementos, eu vou colocar no meio. Então, qual que tem menos elemento aqui? Sim. Carbono. Então, carbono no meio. Carbono, ele tem quantos elétrons? Ah, não coloquei aqui? Então, deixa eu colocar, desculpa. Carbono tem 4. Ele vai se ligar com dois oxigênios. O oxigênio tem 6. Então, cada oxigênio ele precisa de 2. O meu carbono vai compartilhar 2 elétrons com cada oxigênio. O que acontece? Como nós não temos nenhum elétron sobrando, a nossa molécula fica em linha reta. Quando ele fica em linha reta, nós falamos que essa geometria é uma geometria linear. Então, quando não tiver nenhum elétron sobrando no meu átomo central, nós temos uma geometria linear. Diferente do H2O. Nós temos o H, dois Hs, né? E o O. E vamos ter o seguinte: o oxigênio é o que tem em menor quantidade. Então, ele vai ser o átomo central. Aqui vai ficar o seguinte: como nós temos elétrons sobrando, esses elétrons eles também ocupam espaço. Então, eles ficam para cima, enquanto os hidrogênios ficam para baixo. Isso aqui é chamado de geometria angular. Toda geometria que é linear, do seguinte sentido: assim, quando nós temos três elementos, três átomos e dois elementos iguais, eles são o que a gente chama de linear apolar. Angular é sempre polar. Por quê? Nós temos aqui, ó, aqui é negativo, então aqui é negativo e para cá para baixo é positivo. Então tem um lado que puxa mais forte que o outro. Aqui não. Nosso oxigênio puxa para um lado, esse oxigênio puxa para o outro. Então eles não têm um lado certo. Tanto faz. Se eu girar essa molécula, ela continua da mesma forma. A molécula da água não. Se eu trocá-la de lado, ela muda, porque vai ficar uma parte para baixo, outra para cima. NaCl. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso de estruturas iônicas, como esse caso aqui, ó, sempre vai ser, nesse caso aqui, ela é linear, só que como ela é iônica, ela tem uma estrutura polar. Como assim polar? O meu cloro puxou o elétron do meu Na. Se ele puxou, é porque tem uma polaridade. O meu elétron ele tem a tendência a querer o meu cloro. Então, em ligações iônicas, nós temos sempre a polaridade. Por último, o NH3, ó. O H é 1 e o N é 5. Como eu tenho 3 Hs, vai ficar o seguinte: ele vai distribuir com esses 3 Hs e vai sobrar dois elétrons em cima. Então, isso daqui também é polar. Uma geometria que a gente chama, se não me engano, de trigonal. Então, ou piramidal, um dos dois. Mas, enfim, aqui nós temos uma geometria polar. Temos uma polaridade aqui. Isso aqui vai ser, para a gente tentar concluir, é para a gente lembrar das três interações intermoleculares, que são ligações de hidrogênio, nós temos dipolo-dipolo
Vou botar o nome que o professor vocês chamam. Dipolo induzido. Dipolo induzido. Nós temos essas três ligações, que tem outros nomes. Esse aqui pode ser chamado de força de Kerson, dipolo, força Kerson. E aqui pode ser chamado de força de London. Em que caso que eles aparecem? Ligações de hidrogênio, sempre quando eu tiver uma molécula polar, que vai utilizar hidrogênio junto com o flúor, oxigênio e o nitrogênio. Dipolo são as ligações polares gerais, restante, dipolo induzido com os apolares. Então, polar, polar e apolar. Então, entre as moléculas de O2, todos eles, O2, N2, H2, assim por diante, todos eles são apolares. Todos eles são apolares. Então, qual é a força entre as moléculas de O2? As forças de London. Ou dipolo induzido, assim que a gente chama. No caso do NH3, nós temos o H, hidrogênio, nós temos o N. O N faz parte do grupo FON. Então, entre as moléculas de NH3, nós temos ligações de hidrogênio. Vou tentar correr para ver se dá tempo de terminar agora. Entre as moléculas de H2S, o S não faz parte do FON. Porém, aqui nós temos uma molécula polar. Ou seja, qual vai ser a força? Vai ser a força de Kerson. Como que eu sei que ela é polar? O S fica no meio. Aqui nós temos as ligações com os hidrogênios. Ou melhor, vai ficar assim, ó. 2, 4, e aqui